Nesse assunto, agora a gente chama para essa conversa a advogada criminalista Beatriz Alaia Colim, que chega nesta edição do Fast News para nos ajudar a entender melhor como é que são os próximos passos jurídicos perante o Supremo Tribunal Federal da defesa de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. Doutora Beatriz, bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Koba. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Doutora, eu queria já a sua análise inicial sobre como você avalia o julgamento, as teses que foram ali aplicadas, o voto divergente, as nulidades que haviam também sido acolhidas pelo ministro Luiz Fux, competência ou não, o cerceamento de defesa. Qual a sua análise geral sobre o que foi o julgamento desta semana? Bom, Koba, um julgamento aí que a gente viu uma votação um pouco distinta aí, né, por conta do voto divergente do Fux, né. Acredito que até tenha havido um certo burburinho ali, uma certa rispidez ali em algumas partes do julgamento, né, pelo que a gente pôde acompanhar, né, entre o Flávio Dino, o Fux, o Alexandre de Moraes com o Fux e a Carmen Lúcia também com o Fux. Então, isso foi o que a gente acabou notando aí, né, de forma geral nesse julgamento, mas também vimos votos muito técnicos, assentadas importantes a serem feitas pelo Supremo Tribunal Federal, né, em relação, né, à importância da democracia e a importância desse julgamento justamente para a manutenção dos nossos 3 poderes, né, sendo independentes. Também foi mencionado aí a questão do tarifaço, da tentativa de influência norte-americana em cima desse julgamento, e em relação aí ao voto divergente, ao voto do ministro Fux, o que a gente pode falar é que, assim, apesar, né, de ter se colocado numa forma ali de suposta garantia, o que a gente viu foi um voto contraditório com todos aqueles que a gente vem acompanhando, inclusive do ministro Fux, em relação aos julgamentos do 8 de janeiro, né? Então, se o STF não era competente para essa ação penal em específico, por que foi votado pela competência nas outras, né, nos outros julgamentos aí relacionados ao 8 de janeiro? Já foram julgadas centenas de pessoas, se não milhares, daí, né, mais de 1.000 pessoas julgadas no âmbito dessa tentativa de golpe de Estado, mas, ao mesmo tempo, em nenhum desses casos o Fux se posicionou aí pela falta de competência do Supremo Tribunal Federal para analisar, né? Então, isso acredito que tenha causado uma certa contrariedade aí com o que vem sendo decidido pelo Supremo ao longo, né, de todos os anos que se passaram aí depois dessa tentativa de golpe. Então, Koba, o que nós temos é a condenação, sim, de um ex-presidente, mas também o reforço do nosso Supremo Tribunal Federal dos institutos ali que garantem a democracia. Doutora Beatriz, vou trazer para a nossa conversa o Diego Tavares, nosso comentarista do programa de hoje, também advogado, vai te fazer a próxima pergunta. Doutora Beatriz, boa tarde, um grande prazer conversar com você aqui no Fast News. Doutora, minha dúvida é sobre a delação premiada e a condenação de Mauro Cid. Nós sabemos pelas alegações finais que foi apresentada pela defesa de Mauro Cid que o que lhe foi ofertado para delatar todo o núcleo crucial, os demais núcleos da trama golpista, foi o perdão judicial. O ministro Moraes, porém, quando estava fazendo a dosimetria da pena, disse que crimes contra a democracia, crimes da natureza dos que foram julgados no Supremo Tribunal Federal essa semana não comportavam o perdão judicial, tendo condenado Mauro Cid a 2 anos de prisão em regime aberto. A minha dúvida é: cabe recurso dessa decisão? Você acredita que seja possível que Mauro Cid recorra para fazer valer os termos iniciais do acordo de delação premiada e que ele seja integralmente perdoado nesse julgamento?
Acredito que sim, acredito que até pode vir a ser, né, objeto da defesa um recurso para justamente tentar dosar essa pena que foi imposta, mas sinceramente não vejo, né, a turma mudando esse posicionamento e isentando de pena Mauro Cid. De fato, né, acredito que até diante, né, das demais condenações que foram impostas no 8 de janeiro, que foram muito criticadas, inclusive, né, por suas altas penas aplicadas, que não seria nem, vamos dizer assim, coerente você aplicar uma pena menor do que essa, né, menor do que 2 anos, que já é uma pena extremamente baixa, para esse tipo de crime, né, somente pelo fato dele ter delatado. É claro, o acordo de colaboração premiada foi extremamente importante nesse julgamento, né, ali para identificar as pessoas, mas ele é um benefício do Estado que ele deve integrar, né, e ele deve se orientar com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Então, acredito que por essa razão os ministros não vão alterar a pena atual para isentá-lo completamente de sanções aqui nesse caso. Tá ótimo, eu quero agradecer demais a doutora Beatriz Alaia Colim, que nos ajudou a entender um pouco mais os aspectos jurídicos dessa condenação. Doutora Beatriz, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vinda aqui sempre na Jovem Pan. Muito obrigada, Koba, é um prazer sempre voltar aqui. Boa tarde a você e boa tarde a todos. O prazer é nosso, até a próxima.